Por aqui o assunto é café no Agricultura BR. Como eu disse na abertura, feriado nos Estados Unidos não tem a referência para o Arábica negociado em Nova York. Por outro lado, nós temos observado e trazido aqui nas edições do programa um cenário no qual os estoques globais e os estoques americanos, europeus principalmente, são menores. Ao mesmo passo que a produção brasileira, de acordo com boa parte dos levantamentos, apresentam um resultado, né, que é menor do que aquele que deveria. E isso mexe com o mercado, que tem visto também uma demanda crescendo, principalmente lá na Ásia e no que diz respeito à China, que tem comprado um pouco mais de café. Para falar a respeito deste tema, para falar a respeito do mercado do café, nós vamos conversar agora com Gil Barabaque, que vai conversar conosco. Ele é analista de mercado de café da Safras e Mercado e participa conosco desta edição de Agricultura BR. Gil, nós temos algumas observações em relação a esses parâmetros de mercado. Como que essa precificação internacional ela tem sido feita e impactado principalmente cadeia produtiva e esse cafeicultor brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. Bom, você resumiu bem, né, na tua abertura esse cenário do mercado de café. É um cenário que tem mais comprador do que o vendedor, muito mais comprador do que o vendedor. É um cenário de escassez de disponibilidade física, especialmente aqui no Brasil. A gente está entre safra, né, e de uma expectativa que a gente vai colher uma safra menor do que a de colher o ano passado, de arábica especificamente. Então, isso tudo, ele soma e dá sustentação para a alta dos preços lá no mercado internacional, né? Então, na Bolsa de Nova York, está acima dos 4 dólares por libra-peso, acima dos 400 centavos de dólar por libra-peso, chegou a bater, testar os 420, até mais que isso, né? Agora, para o contrato maio, que é o que está precificando físico, está em torno de 407, né? É um preço alto. É um preço bastante alto, bastante elevado. Internamente você traz essa situação, apesar do dólar caindo, ainda é um dólar elevado se a gente comparar com o igual período do ano passado, e tem a questão da entre-safra, o que mexe com o diferencial, porque você tem escassez de oferta. Isso leva a um descolamento do preço interno em relação à realidade externa. Você já tem uma realidade externa de preço alto e você reflete aqui internamente ainda mais por conta dessa pouca disponibilidade, da resistência do produtor e da questão de que o Brasil vai colher menos café em 2025 do que colheu em 2024. De um cenário que pode suavizar um pouquinho isso é que a melhora do clima nesse começo do ano, ele suaviza um pouco aquele pessimismo no final do ano passado. Então, melhorou um pouquinho a perspectiva em relação à safra que vai ser colhida esse ano, mas mesmo assim ela é menor e tudo isso leva a essa situação que você bem frisou, de pouco café, de preço valorizado, de demanda agressiva, de indústria repondo estoque, ou seja, um cenário ainda de bastante sustentação dos preços do café. Um aspecto importante que nós vemos é que nós tivemos, neste momento, né, neste ano, nós temos um alinhamento na qual a oferta, se a gente olhar para outros países produtores, olha a Colômbia, que é uma referência em café, eles vão patinando na sua estimativa de produção, no que eles colhem já há vários anos, né? Eles têm uma limitação de produção, melhor que vão fazer, são 14 milhões de sacas e não tem chegado a isso nos últimos anos. Aqui no Brasil nós tivemos essa redução, isso tem uma conta no fator clima muito forte, mas ao mesmo tempo o fator demanda internacional, ao mesmo tempo que se consumiu estoques, principalmente na Europa. Se você fosse mensurar isso e falar o que mais está pesado na precificação do café, que é praticamente o dobro do mesmo período do ano passado, sazonalmente é praticamente o dobro do valor praticado em Nova York. O que você colocaria mais peso? É a oferta, é a demanda? O que está pesando mais neste momento? Olha, eu diria para você que esse comportamento da demanda, né, em relação ao risco de abastecimento futuro, é isso que mexeu com os preços. Porque a gente pode olhar para o mercado e entender o seguinte, que poderia estar faltando café. No disponível, o ano passado, o Brasil exportou 50 milhões de sacas. Então, tinha café o ano passado, só que esse café, ele foi exportado. Ele saiu da mão do produtor e foi para a mão da indústria. O que estava acontecendo? A indústria, ela estava trabalhando muito da mão para a boca, ou seja, com estoque muito restrito na mão dela.
Por quê? Porque acreditava que o Brasil ia ter uma safra normal, carregar estoque é caro por conta dos juros elevados, por toda essa incerteza financeira, o dinheiro ficou caro, então as empresas trabalhavam mais da mão para a boca. Essa incerteza em relação ao tamanho da safra brasileira e esse sinal que ela vai ser menor, ela gerou um risco no abastecimento, junto com os problemas na Ásia, quebra na safra do Vietnã, o problema no Mar Vermelho, tudo isso levou a uma situação que mexeu com o abastecimento global. E isso fez com que as indústrias mundiais mudassem a estratégia. Ou seja, vou trazer mais café para dentro da minha indústria. Isso aí deu um salto em relação à questão de fluxo internacional e também ajudou no movimento de alta. Então, para tentar resumir, Fabiano, você teve uma situação do quê? De problema de produção no Vietnã e em relação à próxima safra brasileira, que tira a oferta mundial, que tira a produção mundial, mas conjuntamente você teve uma aceleração no processo de compra de indústria, uma postura, uma mudança na sua estratégia, que o quê? Eu estava trabalhando com estoque muito baixo, eu tenho que trazer melhorar esse meu estoque de garantia. E foi isso que deu vazão a uma aceleração no fluxo de compra, que permitiu as exportações e também deu tração para o movimento de alta. Paralelamente a isso, você tem um outro player, você citou no começo da apresentação a China e a Ásia, né? Então, você também tem um movimento de crescimento de consumo na Ásia puxado pela China. Isso, de certa forma, ele colocou um pouco mais de evidência o consumo em relação à produção. Normalmente é a produção que dá o ritmo do mercado, mas o consumo, por conta da mudança de estratégia da indústria e por esse novo núcleo de consumo mundial na Ásia, né, que vem crescendo acima do normal mundial, ele começou a colocar também o consumo em evidência, né? Então, daria para a gente colocar um peso aí do consumo bastante importante nesse ano e nesse movimento de alta, sem dúvida nenhuma. Gil, temos 1 minuto e meio apenas. Vou te fazer uma última pergunta. Na geopolítica, considerando Hamas e Israel, considerando também Rússia e Ucrânia, e até os posicionamentos políticos dos Estados Unidos, algum fator ocorreu que trouxe algum alívio logístico, pelo menos que seja logístico, para escoamento de café? Sim, sim, a gente tem aí um movimento agora com o cessar-fogo entre Hamas e Israel, ele permite que o quê? Que a rota Ásia-Europa via Mar Vermelho, ela tenda a voltar à normalidade. E voltando à normalidade, quer dizer, essa rota Ásia-Europa, você diminui o custo, você diminui o risco e esse café da Ásia ele volta a chegar na Europa novamente. Então, você tem esse impacto em relação à logística mundial e isso pode impactar principalmente o preço do Robusta no mundo e aqui o nosso Conilon Robusta também, o nosso Canéfora.